Olá, pessoal! Baseado no meu e-book Guia para Advogados Iniciantes, eu resolvi gravar 10 pílulas de conhecimento, digamos assim, inspirados nas 10 lições que eu coloquei lá no guia. Inclusive, o guia eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse. E aí, essas pílulas que eu vou deixar aqui em vídeo, elas vão ser um complemento, certo? Lá do guia. Eu vou tentar desenvolver de modo falado o que eu já tinha colocado lá. Isso eu escrevi o guia em 2020, a gente tá em 2022, desde lá eu já trabalhei mais um bocado. E aí eu confirmei mais algumas coisas e também julgo importante acrescentar mais outras, certo? Então a primeira pílula que eu vou liberar aqui é sobre atendimento ao cliente. Assim, gente, no guia eu não vou dar fórmula mágica. Eu não prometo, em nenhum momento, entregar uma fórmula mágica, porque não é assim que funciona, tá bom? Na advocacia. Parem de se iludir, porque não é assim que funciona, tá? Prospecção de cliente, honorários, tudo isso você vai conquistando com o tempo, conquistando e firmando com o tempo. Então, vamos esquecer a fórmula mágica e vamos apostar no que realmente funciona, que é o trabalho bem feito, certo? Então, voltando. A primeira lição do guia é sobre atendimento. Eu coloquei lá que é o segundo passo mais importante, porque se você está no atendimento é porque você já passou pelo primeiro passo, que é a prospecção, que para o jovem advogado ou advogado iniciante é uma parte complicada, certo? Mas você passando dessa parte da prospecção, você vai ter que enfrentar um atendimento. Então, eu vou tentar ajudar vocês com essa questão do atendimento. O que é que eu já aprendi, né, nesses 5 anos de advocacia, mais 5 anos de advocacia, fora vários anos de estágio, né, na advocacia também. E o que é que eu aprendi e o que é que eu vi que funciona e o que é que de fato acaba fidelizando o cliente, e não só fidelizando, mas o cliente não só volta, como ele vai lhe indicar para outras pessoas, certo? Então o atendimento ele é uma parte extremamente importante. Não vá fazer o atendimento de qualquer jeito não, minha gente, porque a primeira impressão é a que fica, e isso daí é muito verdade, certo? A primeira coisa que eu coloco aqui no guia sobre atendimento é a questão de pontualidade. Ninguém gosta de ficar esquentando o banco para ninguém não, certo? Então, principalmente se você é um jovem advogado, você tem uma cartela de clientes mínima, você não precisa dar maçada, não é chique, não é, sabe, questão de status, não é. É muito do ruim, você vai ficar, o cliente já vai ficar com uma impressão ruim de você logo de início. Então, seja pontual, não fique fazendo com que seu cliente fique lhe esperando não, porque você tem que botar os pés no chão, né? Você é um advogado iniciante, e ainda que não seja, que seja já um advogado mais experiente, um advogado sênior. Seja pontual sempre que possível, a menos que tenha uma justificativa boa e válida e verdadeira para qualquer atraso que seja. Porém, preze pela pontualidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é em relação à comunicação, certo? A gente não precisa, isso daí eu vejo bastante pessoal falando por aí, e realmente é verdade, a gente não precisa falar latim nem palavra difícil no meio de um atendimento. Se nem numa petição você precisa mais estar fazendo isso para ser ouvido e atendido, muito menos você vai fazer isso diante do seu cliente. Você vai falar a língua dele, certo? Porque o cliente, gente, ele quer chegar lá e ele quer entender. Ele quer que você resolva o seu problema, certo? Ele quer que você resolva o seu problema, mas ele quer entender
mais ou menos como é que esse problema vai ser resolvido, porque entre o atendimento e a resolução do problema vai ter um tempo. Então, muitas vezes o cliente, ele fica, meu cliente fica toda hora perguntando do processo, por que você não explica direito a ele, sabe? Realmente, tem uns que até que perguntam com uma frequência bem boa. Mas a maioria, se você explicar o processo, minha gente, a maioria dos clientes não fica toda hora perguntando de processo, sabe? Se você explicou bem direitinho, se você explicou na língua dele. Então, fale a língua do seu cliente, simplifique sua fala. E a gente sabe como é que a gente simplifica a fala? Eu vou dizer a vocês, entendendo e sabendo bem o que você está falando. Se você não sabe o que você está falando, você vai falar difícil mesmo. Agora, se você sabe o que você está falando, você vai falar bem facinho, todo mundo vai lhe entender. Então é isso, o primeiro ponto. O segundo ponto, o terceiro ponto, na verdade, que eu já estou no terceiro ponto, é em relação a nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. Então, saiba distinguir isso, tá bem? Às vezes o cliente quer uma coisa, mas aí você tem que saber, aí eu volto para a questão do que você tem que saber, o que você está falando. Então, ainda que na hora você tenha alguma dúvida, né, porque a gente também não sabe de todas as respostas, mas aí você pede um tempo para dar um retorno depois e fica tudo tranquilo, certo? Esse é mais um ponto. Outro ponto importante é sobre saber ouvir, mas também saber indagar, tá? Você vai ouvir o que a pessoa vai dizer, anote. É muito importante você anotar, então tenha um briefing, uma ficha de atendimento. Principalmente se você trabalha com outras pessoas. Porque se você trabalha com outras pessoas, minha gente, é muito bom você ter uma ficha de atendimento para encaminhar para essa outra pessoa. Vai ajudar bastante, viu? Então anote, mas também saiba perguntar. Não fique só ali naquilo que o cliente disse, não. Pergunte, cave, certo? É um outro ponto importante do atendimento. Saber questionar. Vá com curiosidade. Para você... Eu vi uma frase interessante esses dias, que era assim, um ensinamento interessante. Deixe o mínimo de trabalho para o juiz. O bom advogado é aquele que deixa o juiz sem praticamente ter o que julgar, entendeu? Ele já entrega o negócio pronto. Então, foque nisso e vá. Outros pontos importantes, né? Saiba os documentos certos para pedir. Devolva os documentos. Eu não gosto nem de ficar com documento de cliente. Como agora tudo é escaneado, eu escaneio na hora e já devolvo. A menos que seja muita documentação, às vezes o cliente tem muita documentação. Aí eu peço um tempo muito curto, eu nunca passo de uma semana, nunca passo. E devolvo esses documentos, os documentos originais, certo? Porque negócio de perder documento também, não, minha gente, pelo amor de Deus. Não perca os documentos dos clientes de vocês, não. Pegue e aí vocês devolvam logo. Existem até umas fichas, uns checklists, que você consegue, quando você recebe o documento do cliente, aí você coloca lá qual foi o documento que você recebeu, entrega uma cópia para o cliente. Quando ele vier buscar, vocês têm exatamente a relação dos documentos que ficaram com você e os documentos que foram entregues. Então, isso daí é importante. São coisas que quando a gente está no início da carreira, é bom a gente se organizar. E até depois, quando as coisas vão crescendo, aí é que você tem que se organizar mesmo, né? Mas aí você já pode ir se estruturando dessa forma. Nessa questão de ter ficha de atendimento, de ter o recibo e a entrega dos documentos, certo? Então, esses são os pontos que eu queria falar sobre a questão do atendimento. E por fim, eu vou dizer uma coisa. Saber atender, saber ouvir o cliente, fazer um atendimento bom, ele tem muito mais a ver com a sua vivência, com as suas experiências de vida, do que com técnica. Sabe essas técnicas que a gente vê em livro?
Teve uma vez até que eu assisti uma aula que era tipo como se fosse um passo a passo de um atendimento. E aí a pessoa ficava dando dicas em cada passo, o que é que os gatilhos mentais, a frase era essa. Os gatilhos mentais para você usar no atendimento. Eu até usei, em um dos meus atendimentos eu usei, e meio que eu notei que realmente funcionava. Só que mais do que isso, quando eu vejo que uma pessoa me indicou para outra, não foi por causa desses gatilhos não, sabia? Foi porque o atendimento ele tem mais a ver com a sua experiência de vida e de lidar com as pessoas do que com técnica. Existe a técnica, existe não, mas se você for um humano atendendo um outro humano e não um manual de instruções atendendo um ser humano, você vai se conectar muito mais, sabe? Quem vê coisas sobre marketing, já ouviu falar que pessoas se conectam com pessoas, porque sim, porque é verdade. Então eu vou dizer, para você fazer um bom atendimento, você tem que prestar atenção na vida à sua volta, prestar atenção às pessoas na sua volta, prestar atenção em como você dialoga com os seus próximos, certo? E você tem também que ler bastante, porque a partir da leitura que você é advogado, não deixe de estar lendo, não. Eu sou muito pró-leitura e não é um passatempo, não. Também, mas você vai estar adquirindo, você vai estar absorvendo experiências de vida, você vai estar absorvendo personalidades totalmente diversas da sua. Você vai estar absorvendo situações que você talvez nunca viva na sua vida. Mas quando essas situações se apresentarem, você já vai conhecer. Então, fique esperto em relação a isso, viu? O atendimento, ele não é só uma lista, não, que você vai colocando check. O atendimento, ele tem mais a ver com você ser um ser humano, como eu falei, uma alma tocando em outra alma, como se diz, né? O atendimento é muito por aí. Então, se você amadurecer nesse sentido, se você buscar o amadurecimento do seu atendimento já nesse sentido, você vai se conectar muito mais com o cliente do que se você ficar tratando o atendimento como se fosse uma lista que você só vai colocando o passei, tá bom? Então é isso. Aguardemos a próxima pílula de conhecimento, né? A próxima lição para advogados iniciantes. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, espero comentários, dúvidas e qualquer coisa que a gente possa se ajudar, porque eu tô aqui pra gente tentar unir cada vez mais a nossa advocacia, que temos muito a agregar na vida das outras pessoas. Essa é a beleza da advocacia, né? Ajudar os outros. E é isso, minha gente. Bora pra próxima.